Bem, meus amigos, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje vamos dar início ao estudo de um dos sistemas mais importantes para a fisioterapia, especialmente, que é o sistema muscular. Então, nós vamos ver aqui nesse capítulo as características desse tecido, desse sistema muscular, suas funções e sua classificação. Em aulas seguintes, veremos detalhes de cada grupo muscular, de cada região anatômica em específico e vendo mais detalhes de cada músculo. Então, como podemos conceituar, como podemos definir esse sistema muscular? Então, o músculo, nós podemos classificá-lo, caracterizá-lo como sendo um tecido capaz de reagir a um estímulo através de uma contração de suas células especializadas para essa função. Então, é, portanto, um tecido flexível, contrátil, e por essas características, ele é capaz de desenvolver e realizar importantes funções para o organismo, como, por exemplo, os movimentos voluntários, e também ele age como um impulsionador de substâncias no interior do organismo. Como assim? O movimento, a gente observa esse movimento do braço, movimento da perna, você anda, você corre, e esse impulsionador de substâncias no organismo. Nós vamos ver que o coração é uma bomba muscular, A bomba cardíaca é músculo, e ela impulsiona o sangue. Nós vamos ver que nas vísceras nós temos músculos que revestem essas vísceras e que também impulsionam o seu conteúdo. Então, assim, essas duas funções são principais, primordiais do músculo, mas não são essas apenas. Nós vamos ver em detalhes aqui algumas mais. Então, as características funcionais do músculo. Uma delas, nós já até falamos agora no slide anterior, que é a irritabilidade, ou seja, é uma célula capaz de se irritar, é uma célula capaz de desenvolver um potencial de ação. Então, a célula capaz de ter uma resposta a um estímulo. Isso é a característica de irritabilidade da célula muscular. Outra característica é a contratilidade. Olha, é uma célula irritável, ou seja, ela responde ao estímulo. E como é que ela responde a esse estímulo? Ela responde com uma contração. Aí vem a contratilidade, ou seja, ela é capaz de se contrair. Aí você pergunta, outras células também são capazes de se responder ao estímulo? Sim. Vamos ver as glândulas, por exemplo, elas respondem como? Secretando, por exemplo. Vamos ver o neurônio, ele responde como? Com a transmissão do impulso nervoso. Podemos falar assim de forma simples, dessa forma, para classificar e caracterizar, facilitar a compreensão. Então, a contratilidade é essa característica, a capacidade que a célula muscular tem de se contrair. Da mesma forma que ela se contrai, ela também tem a capacidade, como uma força externa, normalmente, de se estender. Então, a extensibilidade é a característica da célula também se alongar. Ela se estender, obviamente, até um certo ponto, até um certo limite. Mas ela tem essa capacidade de sofrer essa extensão, esse alongamento da fibra muscular propriamente dita. E também, uma vez que ela é extensível, ela pode se estender, ela também volta à sua posição natural, neutra. Isso é a elasticidade, ou seja, ela pode se alongar, mas ela volta à sua posição inicial. Claro, dentro dos limites, Se eu alongar essa célula além do limite, eu vou causar uma lesão. Ela não vai voltar, então, às suas características normais. Então, a gente pode definir, resumir, de uma forma geral, as características funcionais do músculo ou da célula muscular com essas características. A irritabilidade, ou seja, ela é capaz de responder a um estímulo. A contratilidade, essa resposta que ela vai dar é através de uma contração. Ela é capaz também, uma vez que ela também se contrai, ela é possível de ser estendida, existe uma liberdade para essa extensão que essa fibra pode sofrer, e uma vez estendida também, ela pode voltar à sua posição neutra. Então, isso é a elasticidade. Então, são essas características funcionais do músculo que permitem que ele desempenhe as suas funções vitais para o organismo. Então, quais são essas funções? A primeira delas, que a gente lembra logo, é produzir movimento. É o sistema capaz de gerar o movimento. Claro que, para que esse movimento seja efetivo, nós precisamos também de outros sistemas integrados. Por exemplo, o sistema esquelético, o sistema articular.
Então, o músculo integrado nesse sistema é o que vai formar o sistema músculo-esquelético. Então, ele é o componente capaz de gerar o movimento para o organismo. No nosso caso aqui, o ser humano. Também mantém posturas e posições, né? Então, ele tem essa função também de manter a posição em pé, sentado, ele que mantém através de contração isométrica de sua musculatura, para manter as posturas e posições, que é o objeto, né, de estudo da fisioterapia. Se a gente for ver essas duas primeiras funções do músculo aí, é por isso que o sistema muscular é tão importante, porque qual é o objeto de estudo da fisioterapia? É a postura e o movimento humano. Então, é intimamente relacionado com o sistema muscular. Estabiliza articulações, né, para que você possa movimentar de acordo, realizar as funções, realizar as atividades necessárias. Ele estabiliza algumas articulações para permitir o movimento em outras, de forma mais eficiente. Ele suporta e protege órgãos e vísceras, então ele também faz um revestimento. Por exemplo, na parede abdominal, nós temos músculos que fazem uma verdadeira rede de proteção, né, das vísceras abdominais, por exemplo. Ele é capaz de alterar e controlar pressões dentro de cavidades. Então, a gente vai observar que nas vísceras, né, no trato gastrointestinal, ele é revestido por tecido muscular. Esse tecido controla a pressão dentro das cavidades. Nos vasos sanguíneos, nós também temos revestimento muscular que também exerce essa função, certo? Então, produção de calor, né, através da contração muscular, se gera calor para o organismo. E o controle voluntário das entradas e saídas do corpo. Então, a musculatura, quando nós, por exemplo, nos alimentamos ou ingerimos algum líquido, a musculatura coordena essa entrada desse alimento no nosso organismo, da mesma forma que a eliminação também, na excreção também é controlada por músculo, né? Nós vamos ter esfínteres que controlam, né? que fazem com que nós possamos ter o controle das saídas também do nosso corpo. Como é que é essa organização estrutural dos músculos? Então, nós vamos ver que, falando a princípio, né, dos músculos esqueléticos, depois nós vamos ver detalhes dos outros tipos de músculo que existem, né, de tecidos musculares que existem, mas vamos ver, de uma maneira geral, que esses músculos, essas células musculares, essas fibras, são organizadas em fascículos. Cada fibra contém filamentos mínimos de proteínas contráteis, são as miofibrilas, que percorrem toda a sua extensão. E a unidade contrátil dessa fibra muscular, que é formada por essas miofibrilas, é o sarcômero. É a estrutura que nós observamos ao microscópio que dá a característica de estrias na fibra muscular esquelética. Por que ela apresenta essas estrias? Porque ela apresenta o sarcômero. Quando observamos no microscópio, nós vemos as faixas, né, as bandas que formam essas estrias. Então, aqui está, nós temos desde a parte macro, né, externa aqui da musculatura, nós podemos observar aqui. Nós temos o tendão e a parte do ventre muscular organizados, são várias feixes de fibra, aqui nós observamos vários feixes de fibras, aqui um desses feixes. Tá? Esse feixe de fibra muscular vai apresentar cada um conjunto de fibras musculares. Cada conjunto desse fibra muscular vai apresentar miofibrilas, que é onde nós observamos o sarcômero, aqui a estrutura dele apresentada, o que a gente vê no microscópio, e esse sarcômero é formado pelas proteínas contráteis, em especial actina e miosina. Mas, claro, sabemos que existem outros componentes também dessa estrutura. Mas, de forma resumida, vamos lembrar desses dois. E como é que se dá esse controle, né, essa coordenação? Porque eu tenho o músculo, mas ele é intimamente integrado, interligado com o sistema nervoso, né? Tanto para o controle voluntário dessa musculatura, como também para o controle involuntário. Então,
as unidades motoras, né, que são digamos assim, as terminações entre o neurônio motor e a fibra muscular, elas é que fazem esse estímulo no ponto final, digamos assim, da contração muscular. Então, as fibras musculares são organizadas em grupos funcionais de diferentes tamanhos. Isso nós já observamos, né? Nós temos, por exemplo, na coxa, nós temos os músculos que compõem o quadríceps, são tamanhos diferentes, formatos diferentes. Já os músculos que compõem o antebraço, né, que faz o movimento de flexão de punho, também são tamanhos diferentes. Né? Então, cada músculo, as fibras são organizadas de formas diferentes. E as unidades motoras são constituídas. O que é unidade motora? Ela é um único neurônio motor e todas as fibras que ele inerva. Então, ou seja, eu tenho um neurônio motor que sai lá da medula espinhal, né? E esse neurônio ele tem várias ramificações. Então, num único músculo, numa única região de um músculo, eu vou ter inúmeras ligações das terminações do neurônio com fibras musculares. E todo esse conjunto do neurônio, com essas terminações todas e as fibras musculares, nós chamamos de unidade motora. Tá? Unidade motora. Então, uma única unidade motora, ela pode conter de 100 a 2.000 fibras, ou seja, um único neurônio ele pode estar inervando, ele pode estar controlando, vamos dizer assim, de 100 a 2.000 fibras musculares. Isso é bem interessante, isso é bem importante. Então, aqui nós temos, olha, essa representação de uma unidade motora. Está aqui o neurônio motor, e aqui tem as fibras que ele inerva. Tudo isso aqui é uma unidade motora. E esse ponto aqui, olha, da terminação do neurônio com a fibra muscular, nós chamamos de placa motora. Então, existe a placa motora e a unidade motora. Qual a diferença? A unidade motora, a definição é o neurônio motor e todas as fibras que ela se liga. E a placa motora é a ligação individual entre a terminação neuronal e a fibra muscular. Certo? É aqui que é liberado os neurotransmissores que vão realizar a contração muscular. Aqui está essa representação, mais uma vez. Né? Nós temos aqui o neurônio motor. E aqui é diversas fibras musculares que ele inerva. Então, veja que um único músculo, né, que está representado um músculo, eu tenho uma parte desse músculo inervada por uma unidade motora, uma outra parte por outra unidade, e assim sucessivamente. Também chamamos a atenção aqui nesse capítulo para falar que essas fibras musculares, elas não são todas de uma única forma, todas de um único tipo. Elas são, digamos assim, classificadas em basicamente 2 tipos. As do tipo, fibras do tipo 1 são de contração lenta e as fibras do tipo 2 são de contração rápida, certo? As de contração lenta, elas têm uma resposta um tanto mais demorada, porém elas são capazes de manter essa contração, manter essa atividade por mais tempo. Elas são mais resistentes à fadiga. A do tipo 2 tem a contração rápida, uma resposta rápida de contração, porém o ritmo de fadiga também é mais rápido. E nelas nós temos 2 definições, né? 2 ramificações. Tem a do tipo 2A e a do tipo 2B. Sendo que a do tipo 2A ela é um pouco mais resistente à fadiga do que a do tipo 2B. Lembrando que no nosso organismo nós temos tanto as do tipo 1 como do tipo 2A e do tipo 2B de forma distribuída nas nossas células musculares, nas nossas fibras musculares. Certo? Então, como já havíamos conversado, né, há pouco, é o sistema nervoso central que exerce um elaborado e fino controle das contrações musculares. Então, observe que nós somos capazes de realizar movimentos finos que exigem uma alta coordenação motora com os dedos, por exemplo. E somos capazes de realizar movimentos mais bruscos, né, que demandam força maior. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que nós conseguimos fazer um artesanato fino de costurar, de bordar,
nós também somos capazes de realizar movimentos de grande impacto, então um chute, uma bola, ou enfim, né, que tem uma grande força e pouca precisão, vamos dizer assim. Então, os neurônios que inervam uma unidade motor de contração lenta, eles apresentam um baixo limiar, ou seja, eles são mais facilmente ativados. Isso faz sentido, porque como a contração deles é mais lenta, né, ele sendo ativado de forma mais fácil, com baixo limiar, ele vai ter uma resposta mais eficiente para a realização de uma determinada atividade. Uma necessidade de uma maior demanda de força, de velocidade ou de duração, outras unidades motoras que têm limiares mais altos de contração muscular também são recrutadas para a realização daquela atividade, daquela tarefa. Então, assim, esse controle vai sendo modulado, né, da necessidade de mais fibras musculares, de uma determinada função, de uma determinada atividade. E aí, os músculos também, eles apresentam uma variedade. Já falamos aqui um pouco, né, do músculo estriado esquelético, né, o que mais falamos nesse capítulo é deles especificamente. Mas nós temos também um músculo estriado cardíaco e temos também um músculo liso, ou seja, que não apresenta as estrias. Vamos falar um pouquinho de cada um deles, começando pelo liso. Então, o músculo liso é o músculo que está presente nas vísceras, ele está presente nos vasos, certo? E ele tem uma contração involuntária. Então, nós não controlamos essa ação do músculo liso. Então, por exemplo, quando chega próximo da hora do almoço, né, após o almoço, nós nos alimentamos no horário de uma refeição, na sequência, a musculatura do estômago, por exemplo, que é músculo liso, ela se contrai, ela se movimenta para que esse alimento ele seja emocionado, né, comece a ser digerido. E, na sequência, todo esse alimento vai transitar por todo o trato gastrointestinal, coordenado pela musculatura lisa, que reveste esse tubo digestório. Certo? Então, é um controle involuntário, a gente não controla isso. Temos também um músculo estriado cardíaco, que também, apesar de apresentar estriações, ele tem características semelhantes ao músculo liso. Por exemplo, a sua contração também independe da nossa vontade. Também ele é involuntário. Então, o músculo do coração, né, obviamente, né, é óbvio que a gente sabe disso, ele se contrai, o coração bate, né, tem os batimentos cardíacos independentes da nossa vontade. E chegamos, então, no músculo estriado esquelético. É o músculo que, como o próprio nome já sugere, é o músculo que está presente no esqueleto, né, que está ligado ao esqueleto, que movimenta as articulações. O responsável pelos movimentos articulares, esses apresentam uma contração voluntária. Depende de um controle, de um comando voluntário a contração dessa musculatura. Tem algumas observações que mais na frente vamos fazer sobre essa questão dessa contração, desse controle voluntário da musculatura esquelética. E esses músculos esqueléticos, eles apresentam algumas características, alguns componentes anatômicos. Então, esses componentes são o ventre muscular, que é a parte carnosa, que é a parte vermelha, né, que é a parte contrátil propriamente dita, e nós temos o tendão e a aponeurose, que são as formas de como esse ventre muscular está ligado ao esqueleto. Quando essa ligação ela é cilíndrica, né, como um cordão, nós chamamos de tendão. Quando ela é de uma forma plana, como uma lâmina, laminada, é o que a gente chama de aponeurose. Então, aqui nós temos aqui exemplo, né? Por exemplo, aqui nós temos um tendão, o ventre muscular, e aqui os outros tendões, né? No caso aqui o exemplo do bíceps, né? Proximalmente temos 2 tendões, distalmente um tendão. E no meio aqui nós temos a parte contrátil, que é o ventre muscular.
E quando essa ligação, por exemplo, aqui nós temos o músculo grande dorsal, ou latíssimo do dorso, ele se liga na região do úmero como um tendão, mas na coluna e crista ilíaca, ele vai se ligar com uma lâmina, olha, uma lâmina, que é uma aponeurose. Existe também um revestimento dessa musculatura, que é a fáscia muscular. Ela tem a função de permitir um melhor deslizamento, ela tem uma função de permitir uma melhor mecânica de ação muscular também. Então, ela reveste a musculatura, muitas vezes individualizando grupos musculares. E aí, um ponto importante, pessoal, de estudarmos aqui, e tecemos aqui alguns comentários, é sobre os pontos de origem e inserção dos músculos. O que é isso? Então, o músculo ele é ligado no esqueleto, e assim ele tem uma ligação proximal e ele tem uma ligação distal, certo? Uma ligação proximal e uma ligação distal. Então, os pontos de união com os ossos eles podem ser uma origem. O que é a origem? É o ponto fixo durante o movimento. E o que é uma inserção? É o ponto móvel durante o movimento. Na maioria das vezes, ou em boa parte das vezes, vamos chamar assim, a origem, ou seja, o ponto fixo, ele corresponde também à ligação proximal do músculo no esqueleto. E a inserção, ela corresponde também à ligação distal do músculo no esqueleto. Tá? Vamos dar um exemplo aqui que isso facilita. Então, por exemplo, na flexão do cotovelo. Estou aqui flexionando meu cotovelo. Eu tenho o ponto, qual músculo está realizando é o bíceps braquial, tá certo? Então, ele tem uma ligação distal na tuberosidade do rádio e ele tem duas ligações proximais no processo coracoide e na região superior da glenoide. Vou dizer assim, tá? Então, quando eu faço a flexão do cotovelo, a parte que está se movimentando é a parte distal, concorda? Que está ligada com o rádio. E a parte fixa é a proximal, que está ligado aqui na região escapular. Então, corresponde a isso, né? A origem como sendo o ponto proximal e a inserção como sendo o ponto distal. Acontece que essa definição ela não é 100% definitiva. Vamos ver alguns exemplos. Aqui, por exemplo, nós temos aqui a pessoa fazendo uma flexão do quadril. O músculo que está atuando aqui é o músculo psoas-ilíaco, né? Que é um músculo que tem inserção também na coluna, nas vértebras lombares, na fossa ilíaca, e a sua inserção distal é no trocânter menor do fêmur. Então, nesse primeiro exemplo aqui, o que é que nós temos? Ele está fazendo a flexão do quadril. Qual é a parte fixa? É a região lombar aqui, por exemplo, e a parte móvel é o trocânter menor que está se movendo. Então, corresponde, né, àquela observação que eu fiz antes, que na maioria das vezes o ponto proximal é o fixo e o distal é o móvel. Ok? Nesse outro movimento que ele está realizando já é o oposto. Quem vai estar se movimentando aqui, fazendo a flexão, é a coluna lombar. Então, o ponto fixo agora vai ser o trocânter menor, ou seja, inverteu. Quem que é a origem aqui agora? A origem agora é o trocânter menor e a inserção é a vértebras lombares. Dá para entender? Então, é um conceito muito mais cinesiológico, ou seja, de estudo do movimento, do que anatômico propriamente dito. Tá? Por isso que hoje também alguns autores já não usam mais essa denominação origem e inserção. Porque, por definição, a origem e inserção vai depender do movimento que está se realizando. E na descrição anatômica, algumas vezes a gente não se faz referência ao movimento. É isso? Então, alguns autores já utilizam o termo de inserção proximal e inserção distal. Então, ou seja, são pontos fixos. Aí sim a gente passa a ter um conceito anatômico para esses dois pontos. Ok? Então, os músculos também podem ser classificados morfologicamente de algumas formas. Por exemplo, quanto à forma e arranjo das fibras musculares. Nós vamos dizer, quando há disposição
paralela das fibras, nós vamos ter os músculos longos, por exemplo, o sartório, esternocleidomastoide. E nós vamos ter músculos largos, por exemplo, o glúteo máximo, peitoral maior. Vamos às imagens. Então aqui nós temos, olha, as fibras são paralelas, na imagem dá até para ver, né? E aqui nós temos o músculo esternocleidomastoide, um músculo longo. Aqui nós temos o músculo também sartório, a maior fibra muscular do corpo humano, é essa aqui, é o sartório, é um músculo longo. E os músculos largos, olha, aqui nós temos o glúteo máximo, veja a disposição paralela das fibras. E nós temos aqui também o peitoral maior, com distribuição paralela das fibras também, como sendo um músculo largo. Okay? E o que vai definir se é longo ou largo vai ser o formato do músculo, que tem as fibras paralelas. Quando nós temos a disposição oblíqua das fibras, chamadas peniformes, ou seja, lembrando uma pena de ave, por exemplo, nós vamos ter o unipenado e bipenado. O unipenado, o exemplo que nós temos é o extensor longo dos dedos, está aqui ele, ó. Então, você imaginar aqui uma pena de uma ave, aqui nós temos com a metade da pena, o unipenado. Já o bipenado, o exemplo aqui, ó, é o reto femoral, o reto da coxa, tá os dois lados da pena. Então, bipenado aqui e aqui também. Então, unipenado, extensor ao longo dos dedos do pé, e o bipenado, o músculo reto femoral. Também podemos classificar quanto à origem. Mais uma vez, o conceito da origem, né? Que, na verdade, é inserção proximal, vamos dizer assim. Então, nós vamos ter o bíceps, quando ele tem duas inserções proximais, ou duas origens. O tríceps, quando ele tem duas inserções proximais, ou duas origens. E o quadríceps, quando ele tem 4 inserções proximais, ou 4 cabeças. Então, aqui nós vamos ver o bíceps braquial. Aqui tem uma inserção distal e 2 inserções proximais, tem uma cabeça curta e uma cabeça longa. Nós temos o tríceps, que tem 3 inserções, tem uma porção lateral, uma porção medial e uma porção longa. E o quadríceps, né, que é formado aqui por 4 músculos, né, por 4 grupos musculares, vasto lateral, vasto intermédio, vasto medial e o reto femoral. E também os músculos também podem ser definidos, classificados, quanto ao ventre muscular. Então, nós temos, a maioria dos músculos tem apenas um ventre muscular e 2 tendões que o ligam ao esqueleto, mas nós temos um músculo que tem 2 ventres musculares. E nós temos um músculo que tem mais de 2. Então, nós temos o digástrico, aqui está a representação dele, 2 ventres na região aqui, separando os dois. E nós temos o poligástrico, que é o reto abdominal, né, que ele apresenta, olha, vários ventres musculares. Reto abdominal é classificado como poligástrico. E algum conceito também bem importante com relação à contração muscular é com relação a essa relação entre o comprimento do músculo e a tensão muscular. Nós estudamos a classificação dos músculos agora, mas aqui entra um pouco na função dos músculos, na fisiologia muscular também, tão importante para o nosso entendimento da anatomia. Então, nós vamos ter que essa relação é concêntrica, nós podemos ter essa relação excêntrica, nós podemos ter essa relação isométrica e nós podemos ter essa relação isocinética. Concêntrica é quando o músculo se contrai e é uma aproximação das suas inserções musculares. Ou seja, o músculo se encurta, diminui o seu tamanho. É uma concentração concêntrica, não está dizendo, ele contrai, mas as fibras estão se aproximando. Por exemplo, você está na academia fazendo um exercício, um halteres, né? Vai fazer a flexão do cotovelo, está trabalhando com o bíceps. Então, na hora que você faz a flexão do cotovelo, o bíceps, pode observar que ele está se
aproximando, se encurtando, se direcionando ao seu centro. Então, é uma contração concêntrica. E a força que o seu bíceps está fazendo, ela é maior do que a força da resistência proporcionada pelo peso do halteres. Que é um peso, né? É uma massa, mas a força que você está vencendo é uma força peso. Aí o movimento é concêntrico. Você fez a flexão. A volta desse movimento na academia, você solta de uma vez o peso, é? Não, né? Você vem freando esse movimento de extensão. Se você perceber, o bíceps ainda continua se contraindo, porém ele está se alongando. Por quê? Porque a força que você está gerando agora no bíceps, intencionalmente, é menor do que a força do peso que você está manuseando. Então você vai fazer uma contração excêntrica do bíceps. Ele contrai, porém ele se alonga. Contração excêntrica. Digamos que na metade do movimento, você começou aqui com o cotovelo todo estendido, na metade, quando você está aqui a 90 graus do cotovelo, o seu instrutor pede para você parar e sustentar o peso ali. Então você vai sustentar. O seu bíceps está se contraindo ou não está? Tá. Se você palpar durante esse movimento, você vai ver que ele está duro, está tenso, está, né? Tá gerando ali uma resistência. Porém, está havendo movimento? Não. O músculo está se encurtando? Não. Ele está se alongando? Não. Ele está mantendo a mesma medida. Ele está isométrico, mesma medida. Certo? Esses conceitos são bem importantes a gente entender bem agora, já nesse início do estudo muscular, porque vai ser bem importante, inclusive para disciplinas posteriores. E nós temos um tipo de contração isocinética. Iso é o mesmo ligado com movimento, isocinética. Ou seja, o músculo vai responder à carga, força muscular, tensão muscular, ela vai ser constante durante todo o movimento. Para eu conseguir esse tipo de movimento, de contração, na academia comum eu não consigo. Na clínica também não. Eu preciso de um aparelho específico, que é o dinamômetro isocinético. Então, esse aparelho ele é semelhante a um aparelho de academia. Por exemplo, vou mostrar aqui um exemplo, fazendo a extensão do joelho. É semelhante àquela cadeira extensora, só que ao invés de ter pesos, barras de peso, ele é ligado a um computador que tem sensores que durante cada ângulo do movimento ele imprime uma resistência máxima para aquele músculo. Então, ou seja, ele fica o tempo inteiro com a resistência máxima durante o movimento. E se você observar na academia, faz o concêntrico, o excêntrico, o isométrico, quando eu estou iniciando o movimento com o braço, com o cotovelo praticamente estendido, ainda, a força que eu estou fazendo no bíceps é muito pequena. Quando eu começo a movimentar, ela vai crescendo essa força, ela chega ao seu pico máximo quando eu estou a 90 graus. E a partir daí ela começa a diminuir também a sua carga, a sua força. Então, eu não tenho um aproveitamento máximo do exercício, mas no isocinético, não. Durante todo o movimento, desde o momento que eu inicio até o momento que eu concluo, a carga é a máxima durante todo o tempo. Vamos ver aqui. Então, está aqui o exemplo, né, o isométrico. Está aqui o esqueletinho, ó, segurando a bolinha. O músculo está contraindo, porém não tem movimento. Ele não se encurta nem se alonga. Ele mantém a mesma medida. Aqui nós temos a flexão no concêntrico. Ó. Olha o bíceps aqui. Ó. Ele se encurta na flexão. Já na extensão, olha na extensão, ele vai se alongando. Tem contração? Tem contração. Mas o músculo está se alongando na contração excêntrica. Okay? Então, essa imagem ela fica bem didática para a gente perceber. Olha, na flexão, o bíceps se contraindo, na extensão ele se alonga. Mas quem está fazendo esse movimento? Quem está fazendo a flexão? Quem está levantando o halter? É o músculo. Sobre qual resistência? Está vencendo qual resistência? Vencendo a resistência da força-peso. Na extensão, quem está fazendo o movimento, na verdade, é a força-peso, né? O bíceps agora ele é uma resistência a esse movimento. Ele está se contraindo excentricamente. E o isocinético, temos aqui um exemplo, olha, está aqui o aparelho, o dinamômetro, o isocinético.
É semelhante ao aparelho da academia, só que ele não tem pesos, não tem barrinhas de peso nem nada. Ele tem, na verdade, um computador, que a gente consegue ver um pouco desse computador, onde a atividade, a resistência que é aplicada é uma resistência máxima. Então, vamos ver aqui o atleta fazendo aqui esse teste. Se o vídeo vai funcionar. Então, durante todo o movimento, é a carga máxima. Você pode até observar aqui, né, o semblante do paciente aqui, o fisioterapeuta fica aqui estimulando, né, verbalmente, dando comandos verbais para que ele realize o movimento. Então, assim, a carga é máxima durante todo o exercício. Então, essa é a contração isocinética. Nós não conseguimos ela em condições normais. Certo? Precisamos desse aparelho. Tá? Aqui nós temos dois exemplos. Vamos observar aqui esse primeiro exemplo aqui do agachamento. Então, você vai iniciar aqui um agachamento, né? Você se posiciona, já iniciando na metade do movimento, né? Do agachamento. O que é que mantém esse movimento, que vai sustentar? Os músculos da coxa, posteriores, aqui no caso, eles vão se contrair isometricamente para iniciar o movimento. Então, estão mantendo aqui. Se ele não se contrair, você vai cair, né? Se eles relaxarem bem aqui, você vai cair. Então, eles estão contraindo para manter a isometria desse agachamento. Depois vão se contrair concentricamente para fazer uma extensão do quadril, para levar o seu tronco, né, fazendo a extensão do quadril. E depois a volta, o agachamento, é a contração excêntrica dessa musculatura. Se ele não se contrair excentricamente, você vai cair também, né? Se me relaxar, cai. Ele vai mantendo durante toda a isometria, a concêntrica, depois relaxamento. Aqui no ombro, fazendo aqui uma abdução do ombro, né? Ou seja, afastando aqui o membro do corpo. Então, nós vamos ver aqui a concêntrica, começando por aqui, ó. Na concêntrica, o deltoide, que é esse músculo aqui, se contrai para levar em abdução. Eu mantenho ela parada em isometria e na volta o deltoide também vai se contraindo, freando o movimento, né, de retorno do membro superior para a região, para a posição inicial. Assim, por essa relação do comprimento e tensão do músculo, os músculos desempenham alguns papéis. Então, nós vamos ver, um desses papéis é o papel de agonista. O que é o agonista? O agonista é o músculo principal daquele movimento, é o que realiza o determinado movimento. Então, por exemplo, falamos agora há pouco da abdução do ombro. O que é o agonista dessa abdução do ombro? É o deltoide, é o músculo que realiza esse movimento. No bíceps, para ficar mais fácil, quem que é o agonista da flexão do cotovelo? É o bíceps braquial. Ele é o agonista, ele é o principal. Quem é o antagonista? Não está dizendo. O antagonista é o que faz o movimento oposto ao do agonista. Ele faz o movimento oposto. Então, nós estamos falando da flexão do cotovelo. Quem faz é o bíceps. E quem é o antagonista? É quem faz o movimento oposto, que é a extensão do cotovelo. Quem faz é o tríceps braquial. Então, nós temos, nesse caso, o agonista, estudando a flexão do cotovelo. O agonista é o bíceps e o antagonista é o tríceps braquial. Agora não, eu estou estudando a extensão do cotovelo. Quem é o agonista? O tríceps braquial. Quem é o agonista, é o que faz o movimento oposto, é o bíceps braquial. Estabilizador. Essas outras funções que eu vou falar aqui agora exercem uma função de sinergismo. Eles concorrem, auxiliam a realização dos movimentos. Então, estabilizador. Então, por exemplo, para que eu faça a flexão do bíceps, né, a flexão do cotovelo, eu preciso ter músculos que vão estabilizar a minha escápula, para que ela não se movimente também. Então, são os músculos que estabilizam a articulação, né, estabilizam o meu ombro, por exemplo, para que eu possa realizar o movimento do cotovelo, simplesmente. Então, são os músculos estabilizadores. E o neutralizador? O neutralizador é um músculo que realiza um movimento para neutralizar um componente
durante a execução de uma atividade. Dá um exemplo. Vamos ver com mais detalhes, vendo, né, cada um das regiões anatômicas, mas assim, dando um exemplo já adiantando. O músculo glúteo máximo, ele tem uma função de extensão do quadril e ele faz também a rotação externa do quadril, certo? Então, quando eu faço o movimento com o glúteo máximo, eu faço extensão com rotação externa. Mas se eu quero realizar apenas a extensão, sem fazer a rotação externa, eu preciso neutralizar o componente rotador externo do glúteo máximo. Quem é que vai neutralizar uma rotação externa? É um que faz o movimento de rotação interna, para neutralizar. Então, um está girando para fora, o outro vai puxar para dentro para neutralizar. Né? Então, no caso, nós vamos ter os rotadores internos que vão fazer essa neutralização desse movimento desejado. Tem aqui um exemplo. Então, nós temos aqui, olha, um exemplo, o agonista é o deltoide, então o que está sendo feito aqui é a abdução do ombro, é o agonista, o deltoide. Quem é o antagonista? É o que faz o movimento oposto. Quem faz o movimento oposto à abdução? É o que faz a adução. É o grande dorsal, também chamado de latíssimo do dorso, é esse aqui, esse músculo aqui. Então, ele é o antagonista. Quem é que vai estabilizar a articulação, a escápula? O trapézio, está aqui estabilizando a ação. E a gente tem aqui o redondo menor, neutralizando para que não haja rotação, que o deltoide também faz a rotação, ele pode fazer, ele auxilia também na rotação interna e na rotação externa. Então a gente tem esses músculos que vai contrair para neutralizar esse componente rotacional do deltoide para esse movimento. Certo? Então são os papéis desempenhados pelos músculos, de agonista, de antagonista, estabilizador, neutralizador. Alguns livros trazem outras denominações, sinergista, verdadeiro, sinergista concorrente. E aí, pessoal, já para a gente ilustrar aqui, finalizar um pouco essa parte introdutória do sistema muscular, nós vamos falar de algumas lesões. A primeira dela é a distensão muscular. O que é uma distensão muscular? Comumente a gente fala, né? Sofreu uma distensão muscular. A distensão é quando o músculo, via de regra, ele é alongado além dos limites. Então, ele pode causar rupturas nas fibras musculares, causar dor, microinflamação, inflamação. Tá? Isso é uma distensão muscular. Alongou além do que deveria. Às vezes, uma bola dividida, né? O jogador vai dividir a bola e ali ele está contraindo, mas a outra força do outro jogador é maior, e aí o músculo em contração ele força, faz uma distensão na musculatura. Uma contusão, geralmente na área esportiva, o pessoal fala, o jogador está fora da decisão porque está contundido, sofreu uma contusão. Né? Fala de forma genérica. Mas a contusão é uma lesão, um trauma direto na musculatura. Então, por exemplo, um chute alto no MMA, né? Tem o chute alto na coxa, é um trauma direto, é um chute na coxa, certo? É um trauma direto na musculatura, certo? A contusão é isso, é um trauma direto, é um soco, dar um soco no ombro, por exemplo, pegar na região do deltoide, é uma contusão, é um trauma direto, aplicado uma força direta no músculo. As câimbras, né, tão comuns aí que nós apresentamos, é uma contração involuntária, né, uma contratura, ela é dolorosa, muitas vezes sem uma causa definida, associada a deficiências, né, de alguns íons e eletrólitos, também ela é associada, uma contração também involuntária, dolorosa. E a dor muscular de início tardio, né, que é comum a gente já ter sentido. Aquela dor que você sente quando você vai iniciar na academia. Começa na academia, no dia seguinte, 2 dias depois, está todo doído ainda, né? Ou que muda a série na academia, você vê com o corpo adaptado, e aí muda uma série de exercício, você volta a sentir também essa dor muscular de início tardio. Então, são alguns exemplos, né, de tantos outros que nós podemos citar, só para ilustrar aqui a nossa aula inicial do sistema esquelético. Então, no canal, nós temos outras aulas disponíveis de acordo com as regiões anatômicas. Então, você vai ter os músculos do ombro, os músculos do cotovelo, os músculos do quadril, em aulas
específicas para cada região dessa. Essas referências. E aí essa imagem aqui do nosso litoral, do Piauí, região aqui de Parnaíba, Luiz Correia, especificamente aqui Luiz Correia, Praia do Coqueiro. Então, espero que tenham gostado da aula. Pode fazer os comentários. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar com os amigos.